Boa noite a todos. Nós estamos aqui nessa noite abençoada pelo Senhor para o nosso primeiro momento de pensamentos e reflexões promovido pela Convenção Batista Nacional Seccional Centro-Oeste Mineiro. Estamos aqui na Igreja Batista Nacional El Shaddai. Estaremos apresentando os membros da mesa que compõem esse debate hoje, e onde nós estaremos tendo como temática para esse nosso primeiro encontro política e religião. Então gostaria de iniciar aqui apresentando os membros da mesa que estarão trazendo esse debate, que estarão discutindo esse debate, que acredito que será algo muito interessante e vai acrescentar muito na vida de cada um de nós, vai nos levar à reflexão sobre muitos pontos que precisamos parar para pensar nesses dias de política. Então, eu inicio aqui apresentando o Dr. Francis Gomes Freitas, advogado, pós-graduado em Direito Público, mestre em Políticas Públicas e Processo e professor de Direito. Boa noite, doutor Francis. Boa noite a todos os integrantes da mesa. Muito obrigado pelo convite. Espero que Deus esteja presente para que possamos discutir esses importantes temas e colaborar com todo aquele que nos ouve. Muito obrigado. Também estamos aqui com a presença do pastor Vinícius Ravani, teólogo, pastor sênior da Igreja Batista El Shaddai de Lagoa da Prata, presidente da Ormiban Seccional Centro-Oeste Mineiro, professor de Teologia. Boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, pastor Israel Leocádio. Boa noite, pastor Israel Leocádio. Boa noite para a mesa também. Para todos vocês que estão conectados aí, que estão vendo agora ou verão depois, esse nosso primeiro momento. Acredito que vai ser muito bom para as nossas vidas e para o nosso crescimento. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós estamos aqui também com a presença do Leonardo Vieira, analista de TI, especialista em liderança e desenvolvimento humano. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos, boa noite à mesa. É um prazer muito grande estar aqui para esse momento de reflexão, onde vamos discutir alguns pontos para a gente trazer um pensamento novo para quem está acompanhando a gente e chegar a um consenso ou talvez um momento mesmo de pensar sobre a forma que temos visto a política e religião. Amém. Nós estamos também aqui compondo a mesa o pastor Ravani Vinícius, pastor auxiliar da Igreja Batista El Shaddai de Lagoa da Prata, teólogo. Boa noite, pastor Vinícius. Boa noite, pastor. Boa noite, mesa. Boa noite, pessoal que se encontra em casa nos assistindo. Nós queremos hoje que nessa noite contribuir com alguns pensamentos, fazer com que aquilo que esteja no nosso coração, primeiramente no coração de Deus, venha ser posto aqui na mesa, para que então a gente consiga contribuir com os irmãos. Amém. Eu sou teólogo, pastor sênior da Igreja Batista Betel em Divinópolis, pós-graduado em aconselhamento pastoral e professor no curso de teologia, e serei o mediador dessa mesa redonda. O nosso objetivo aqui é ou trazer questionamentos que possam gerar mais questionamentos. Mas a nossa ideia aqui é trazer uma que possa acrescentar aos irmãos que estarão nos acompanhando. Nós estaremos também propondo aqui aos irmãos que enviem perguntas, aqueles que estiverem nos acompanhando. À medida que nós formos falando, você pode enviar a sua pergunta, nós tendo a oportunidade, estaremos respondendo às suas perguntas. Você pode direcionar a sua pergunta a qualquer membro da mesa. Eu vejo com grande importância nós estarmos falando nesse momento sobre política e igreja, visto que nós estamos muito próximos de um momento de decisão política, num momento onde estamos no Brasil tomando decisões que vão influenciar os próximos 4 anos da nossa vida no município onde a gente mora. A proposta da nossa mesa redonda
é levar as pessoas a pensarem sobre a participação na vida política, a participação cristã na vida política, a responsabilidade e o dever de um cristão quanto à vida de um civil e refletir a partir do ponto de vista bíblico e também do ponto de vista técnico, né, porque nós temos aqui compondo a mesa não só teólogos, mas pessoas também de áreas técnicas, sobre a temática da igreja e a política, como as duas coisas são vistas a partir do ponto de vista ético e bíblico. Eu quero iniciar aqui, querido, com uma leitura de um texto que eu acho que ele é muito relevante. É uma palavra que se encontra em Provérbios, no capítulo de número 29, no verso 2, uma afirmação que diz: quando o justo alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. E esta é uma verdade inquestionável, né? Nós encontramos isso facilmente revelado nas escolhas erradas que fazemos da vida pública. Por isso, decidimos nos sentar em uma mesa redonda e discutir esse assunto, né? Propor essa discussão. Então, a primeira pergunta que será hoje direcionada ao pastor Vinícius Ravani, ela precisa de ser acompanhada de um pensamento, de uma reflexão, para que a gente possa ter um norte para as perguntas, então, serem compreendidas por você que está nos acompanhando. Há uma frase de Platão, pastor Vinícius, que diz o seguinte: o maior castigo para aqueles que não gostam de política, e tem muita gente que não gosta de política, né? Não se sente à vontade nem em ouvir falar em política, é que serão governados por aqueles. Essa é a frase do Platão. A igreja contemporânea, ela carrega alguns modelos e pensamentos quanto ao assunto de política. Nem toda igreja tem o mesmo pensamento, tem a mesma ideia. Mas o mais presente, mais comum é o pensamento que afirma que a igreja deve se manter na esfera eclesiástica e puramente na esfera eclesiástica e não se envolver na vida pública, na vida política. Então, baseado nisso, pastor Vinícius, eu gostaria das suas considerações sobre a seguinte pergunta: o senhor acha que é legítimo, é moralmente correto que a igreja discuta política, pense em política, leve os membros da igreja a pensar em política, pastor? Pastor Israel, essa pergunta, ela pegando até essa colocação da frase de Platão, ela é uma pergunta muito pertinente, porque o pensamento que se tem, e isso a gente herdou desde o começo aqui, principalmente no Brasil, né, dos idos do Brasil, colônia e tal, a gente teve essa vamos dizer, essa marca, esse ensinamento. Mas, na verdade, eu acredito que a igreja, ela é composta por pessoas que fazem parte de um grupo, de uma cidade, de um estado, que vivem, que se alimentam, que estudam, que trabalham. Então, nada mais moral, nada mais lícito, nada melhor do que seus membros, seu povo, sim, participar, não na forma, não é participar, é a questão da discussão. Eu acho importante, sim, é extremamente importante a participação da pessoa que serve a Deus, que tem valores cristãos dentro dessa ideia da política. A gente tem dificuldade porque quando se fala de política, a interpretação da palavra ou da prática da palavra já se deturpou ao longo dos anos. Mas a parábola de Jotão resume isso, quando Jotão conta aquela parábola que as árvores da floresta chamaram a oliveira, a figueira para reinar, e todas elas se deram por escusa, não queriam, declinaram do convite. Então o espinheiro falou: olha, se vocês não querem, eu reino. Só que quando vocês desobedecerem, vai sair fogo dos meus espinhos e vai consumir vocês. Então, na ausência do justo, o não justo vai governar. Então, meu pensamento é que a discussão e o pensamento deve sim partir de pessoas que tenham temor de Deus e compromisso com a verdade. Amém, pastor. Eu também compartilho da mesma posição do irmão.
mas o irmão fez uma citação aí que acredito que entra em um campo muito, muito interessante de se discutir, que é a questão da ética, né? Até que ponto um cristão ele fere a ética cristã, a ética de uma forma geral, quando ele para discutir política, uma vez que a política é tudo isso que o Senhor pensou. Então, gostaria de perguntar ao Dr. Francis sobre essa questão. Dr. Francis, a igreja fere a ética quando ela discute política, quando ela para falar de política? Isso fere a ética de alguma maneira? Obrigado pela pergunta, pastor. Nós estamos diante de uma ordem civil. Nós estamos diante de uma ordem, de um governo. E a Bíblia, ela nos determina que sejamos submissos às autoridades. Na carta de Paulo aos Romanos 13, de 1 a 7, determina que sejamos submissos às autoridades. E falar de política é submeter-se a essa autoridade. E em relação à ética, não se mostra equivocado pensar sobre isso. Na Constituição Federal, que é a lei maior que nós temos no nosso país, diz que o poder emana do povo. Se nós não pudermos pensar em política, se nós não pudermos exercer o nosso papel dentro da sociedade, nós estamos infringindo duas leis. A lei da Bíblia, submetendo-nos a autoridades, e a lei civil, a lei da nossa maior. Então, a nossa maior lei é a Constituição Federal. Todo poder emana do povo. O pastor Vinícius Ravani muito bem colocou a passagem bíblica que se os maus não querem os bons, se os bons abrirem mão, os maus vão governar. Então nós temos que fazer a nossa parte sim, não fere a ética, não há nenhum tipo de infringência, há nenhum tipo de ética, pensarmos e agirmos sobre isso. Mais do que nós estamos fazendo de discutir é realmente partir para a prática, ter opiniões, influenciar pares dentro de um respeito, né? Não podemos também ultrapassar o respeito, ultrapassar aquela ideia de que eu posso ter uma ideia diferente e mesmo assim conviver com a pessoa. Muito obrigado. Pegando aí o gancho da sua palavra, doutor, e também do pastor Vinícius Ravani, penso eu que o cristão, de alguma forma, ele imagina, talvez por uma questão histórica, né, das falhas que a igreja veio cometendo ao longo do tempo, também das questões sociais, onde a igreja cristã evangélica esteve muito mais presente nas camadas mais baixas da sociedade. Talvez isso leve, eu vou deixar aqui à mesa que quem quiser colaborar com a seu pensamento. Penso eu, então, que os cristãos, de certa forma, os evangélicos, eles pensam que o seu pensamento, né, cristão, social, não contribui, de alguma forma, com a vida pública, uma vez que ele pensa Bíblia, uma vez que ele pensa valores e princípios que parecem não se encaixar nos princípios e valores de uma sociedade. Então, penso eu, e gostaria que alguém desse sua opinião, sua posição, que o crente, ele, de certa forma, menospreza o seu pensar política. Por isso, ele deseja não pensar, não refletir política. Boa noite. É interessante pensar que se a pessoa não se julga capaz de dar uma opinião sobre um determinado assunto, parte do pressuposto que ela não tem o domínio do assunto, mas ela teve uma vivência, ela adquiriu, teve um pequeno, ainda que pequeno contato, e ela pode se expor para, se ela tiver um pensamento equivocado ou errado, para ela ser corrigida e a partir daquilo ali ela começar a construir o conhecimento e despertar o interesse para o assunto que ela ainda não domina. É uma coisa interessante aí, Leonardo, que você falou, e aqui eu quero aproveitar o Ravani, que é mais novo entre nós, também o pensar, sou novo demais para poder ter opinião formada sobre o assunto, né, Ravani?
E às vezes esse desvalorizar o seu conhecimento da vida a partir da idade pode ser um fator complicador para o indivíduo não se achar no direito como cristão de pensar esse assunto, né, de refletir sobre isso. Sim, pastor, eu concordo com o senhor. Eu penso, na verdade, que essa ideia da idade, da interpretação da idade, você não conseguir colocar alguns pontos, seja uma negligência da própria pessoa. Eu vejo em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, dizendo o seguinte: quando se multiplica os justos, ou seja, quando há uma multiplicação de pessoas que praticam a justiça, o povo, em geral, a sociedade, ela se alegra. No versículo 2 continua dizendo o seguinte: quando, porém, domina o perverso, quem pratica maldades, esse povo, ele suspira, ele passa aperto. Se a juventude, as pessoas que compõem a sociedade, da faixa etária de 18, 22 anos de idade, começarem a colocar pontos de ideias, de valores, que vai fazer uma política envolvida com aquilo que é correto, eu tenho certeza que, de acordo com Provérbios, não há um suspirar, não há um passar de aperto. João Calvino, pastor, Vinícius Ravani e membros da mesa, ele tinha uma ideia bem própria concernente à participação do cristão na vida pública, né? ou o pensar vida pública. Ele imaginava ele dizia que existem de fato duas esferas diferentes, né? Que é a esfera da igreja, e que é a esfera do reino de Deus entre os homens, e a esfera da sociedade comum. Mas ele afirmava o fato de que Deus deu uma capacitação para uma liderança espiritual e uma capacitação para a liderança civil. Mas aí eu lanço aqui aos irmãos o refletir sobre isso, que é algo que eu considero muito importante, que nós da Convenção Batista Nacional estamos fazendo aqui agora, é o pensar sobre todas essas verdades que nós ouvimos, é que em Mateus capítulo 5, Jesus diz que nós somos o sal da terra e também somos a luz do mundo. E aí ele chega também a afirmar que se o sal não estiver bom para o seu propósito e a luz também não estiver no seu contexto de utilização, então ele não serve para nada, né? Ele não está cumprindo o seu papel. E aí então eu deixo à mesa essa colocação. As duas esferas, elas são realmente distintas. Uma esfera sobre o governo de Deus, pensando Deus, e uma esfera sobre o governo dos homens. Mas a igreja não teria, de alguma forma, uma colaboração, por ser o sal da terra, por ser a luz do mundo, não seria ela, de alguma forma, uma resposta ou uma colaboração para essa sociedade? Pastor, eu queria voltar um pouquinho na temática e dizer sobre a questão da idade. A Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 1º, ele deixa facultado ao 16, a pessoa com 16 anos poder votar. Então, ela entendeu que essa pessoa tem a capacidade de opinar sobre a escolha dos seus representantes. Então, não importa a idade, jovem com 16 é facultativo, né? A partir de 18 começa a ser obrigatório. Então, é importante a participação de todos, e cada um com o seu olhar jovem, o olhar mais maduro, o olhar diferente já de outro com mais experiência. Então, essa diversidade que é o reflexo da nossa sociedade. Então, é preciso que pensamos política o tempo todo. O tempo todo. Nós somos seres sociais, ninguém vive sozinho. Então, isso vai ao encontro que nós estamos falando para a participação, de fomentar a participação. E, para terminar, sobre a verdade. João 16:13. Mas quando vier aquele com o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, nós temos que dizer a verdade, né, sobre a nossa ótica, sobre a nossa experiência.
É isso que eu queria dizer. Obrigado. É interessante, então, né, Leonardo, nós considerarmos que os políticos do nosso país, eles entenderam que um jovem, ele está pronto para fazer uma escolha. Mudar a direção. Mudar a direção de um município, de uma nação. E, de repente, nós, como cristãos, pensamos assim, não, nós não estamos prontos para poder dar uma opinião sobre isso, ou não devemos dar uma opinião sobre isso. Né, Léo? É interessante, sim, pensar e dar oportunidade para esses jovens terem voz, para mostrar para eles qual é a visão de mundo que eles têm, e pensando em liderança, que é o cargo que o político ele vai exercer, e liderança como uma influência positiva. Porque entre nós cristãos não podem existir pessoas que estão dispostas a ser luz, como nós já falamos aqui, a realmente fazer com que a verdade seja um pré-requisito para que as coisas sejam feitas, e não que sejam feitas de maneira ilícita, que estejam contrariando a lei, beneficiando mais um grupo e menos outro, ou buscando interesse próprio. Se a pessoa está líder, ela deve entender que ela deve buscar o benefício comum, entendeu? Avaliando quais são as necessidades de um grupo como um todo, não de um grupo específico, não favorecendo um grupo específico. E mesmo os jovens, um jovem então vai ser eleito, ele vai pensar na classe jovem, mas não vai pensar na classe trabalhadora ou na classe idosa, entendeu? A gente não pode nivelar dessa forma. E aí está seria uma injusto. coisa interessante que você disse, né? Porque nós enxergamos os candidatos já, né, colocando suas propostas dentro desse viés, né? Então aparece uma pessoa jovem, assim como o Ravani, e ele diz, eu vou trabalhar pelos jovens, como se o jovem fosse um grupo à parte da sociedade. E aparece um cristão evangélico dizendo, eu vou trabalhar pelo evangélico. Então o que você diz nos leva a pensar, a refletir sobre isso, né? Que eu acho muito importante a gente entender que a nossa posição é entender que o político não está ali para defender um determinado grupo ou os direitos de um determinado grupo. Então, pegando esse gancho seu aí, Leonardo, eu devolvo a pergunta para o pastorzão Vinícius Ravani. A igreja, ela deve, então, pastor, ela tem esse direito de se intrometer em assuntos políticos? Pastor, 2 pontos que eu queria destacar dentro dessa abordagem do senhor. Quando a gente vai perceber as coisas, na Bíblia, na teologia, acho que no direito também tem, por causa da jurisprudência, é a questão da primeira citação, né? Vamos pegar aqui a primeira citação. Quando a igreja cristã protestante chega no Brasil, ela no seu começo, na sua primeira citação, ela vem com um objetivo: cuidar dos imigrantes daquele país que vieram para cá trabalhar. Então, de certa forma, esses pastores ou missionários, na sua primeira citação no Evangelho aqui, eles não vêm para resolver o problema desse novo mundo, dessa terra de Veracruz, dessa Santa Cruz, desse Brasil. Ela vem com o intuito de pegar os ingleses e congregá-los, de pegar o pessoal das colônias e congregá-los. Não tem nenhuma ideia de evangelizar, ou seja, de resolver problemas de permissão das autoridades da seguinte forma: olha, vocês podem chegar, mas não se intrometam nos negócios. Cuidem do seu povo aí, cuidem de quem se aderir à sua igreja. E parece que essa primeira citação ficou na cabeça da gente. Então, de cara, nós já temos essa ideia. Não, eu tenho que cuidar desse povo. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que dá essa negligência de nossa parte. E o segundo ponto é a questão do preparo. Porque, querendo ou não, política é uma ciência. Política é uma arte de governar, é uma ciência. Né? Democracia não é simplesmente democracia, é uma ciência.
tem que ter um saber, tem que gastar um tempo. E aí entra o quê? Entra a nossa negligência em não se preparar. E aí estamos presos, de certa forma, nessa primeira citação, né, nessa coisa que já colocaram desde os primórdios do protestantismo no Brasil. Tanto, para fechar minha fala, que quando você pega o protestantismo, por exemplo, da Europa, já é um outro tipo de protestantismo. Você pega Lutero, ele já preocupa com a educação, ele já preocupa com música. Se você pega Calvino, ele é até conhecido pela oposição, digamos assim, como o ditador de Genebra. Genebra era obrigado a trabalhar, a criança tinha que estudar, o esgoto já tinha um saneamento. Então, por quê? Porque eles estão num lugar onde eles não só estão evangelizando, mas estão fazendo parte da resolução dos problemas daquele local ali, né? Então, agora eu quero pegar o seu gancho e passar para o Francis. Ética, ela não está sendo ferida, né, doutor? Quanto ao fato de você, como cristão, desejar entrar na vida pública. Mas, quando a gente fala assim, o irmão fulano de tal está se candidatando, parece uma coisa já amoral, quando às vezes não parece ser imoral mesmo, né? Parece que a pessoa se sente ofendida por ter no corpo da igreja alguém que teve essa postura, fulano imaginando ser político, né? E eu estive agora pregando aqui na igreja, né? E o pastor fez a oração pelos candidatos. E a gente sabe que há o irmão que tem aquele sentimento assim, política é uma coisa tão suja, é uma coisa tão mundana, que é amoral, que é imoral um evangélico pensar em política. Muito bem. Eu quero também pegar um gancho sobre um assunto muito importante, chama preparar. Estamos todos aqui, ninguém aqui acordou de manhã e falou assim, não, eu vou lá falar. Todos nós nos preparamos para estar aqui ao longo da vida e também especificamente para estarmos aqui. O direito constitucional, ele prepara as pessoas para poder entender essa organização do Estado. Eu entendo que essa temática de organização do Estado, o que é o poder legislativo, o que é o poder executivo, o que cada um faz, qual o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, isso deveria estar no segundo grau. Exatamente. Lá atrás, claro, dentro do nível de uma pessoa de segundo grau. Mas deveria, aí sim, nós iríamos preparar a nossa população para não termos esse distanciamento, para chegar aqui e falar assim, não, meu irmão aqui é candidato. Não, então ele não pode ser candidato, porque isso vai entrar num mundo que não pertence a nós, não. Cumprir as leis, Mateus 5,17, nós temos que cumprir as leis. E a nossa lei é votar e, se quiser, ser votado. Então, nós temos, tem gente que quer ser vereador e não sabe o que é um processo legislativo, qual o início, o meio e o fim do processo legislativo. Então, não é, mais uma vez, errado, muito menos ferir qualquer ética ou moral, um irmão participar da vida pública. Mas, o parênteses para fechar, tem que se preparar, saber o que vai fazer lá, e também não entendo errado ter um partido. Qual que é o partido? A minha bandeira é o meio ambiente, a minha bandeira pode ser direcionada inicialmente para os cristãos, para o esporte, para a economia, mas que entenda que ali você vai representar ou justificar a sua presença para todos. Amém. Nós estaremos fazendo um intervalo, mas voltaremos para responder a pergunta que nos foi enviada pelos nossos ouvintes. Por que as igrejas brasileiras, de modo geral, ainda não se preocupam em preparar o povo de Deus para as escolhas relacionadas à política? Como escolher um candidato, por exemplo? Essa pergunta vem da Igreja El Shaddai de Santo Antônio do Monte. Então, nós vamos dar um pequeno intervalo agora e voltaremos já respondendo essa pergunta e pontuando também outras questões que eu considero muito importantes. Envie também a sua pergunta. É importante para que a nossa discussão ela possa fluir melhor. Então, em poucos minutos, voltaremos.
Boa noite a todos os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando. Talvez você tenha percebido aí que nós estávamos aqui no meio de um fervor do debate, porque para nós aqui está muito bom, está muito bacana essa oportunidade. Estamos certamente crescendo muito com isso que a gente está fazendo. E prometemos voltar aqui trazendo a resposta à pergunta que nos foi feita. Por que as igrejas brasileiras, de modo geral, ainda não se preocupam em preparar o povo de Deus para as escolhas relacionadas à política? Essa é a primeira questão. Como escolher o candidato, por exemplo, né? Eu acho que a primeira questão a ser levada em conta é colocar tudo de uma maneira generalizada, né? Nós estamos aqui tentando falar disso. Eu acredito que outras igrejas e outros pastores também estão, né? Então, enquanto a gente estava em off aqui, o Leonardo estava fazendo um comentário que eu gostaria que ele compartilhasse com todos os irmãos que estão nos acompanhando. É certo. É muito importante a gente pensar nesse generalismo de falar que todas as igrejas não fazem, ninguém faz, conforme o pastor já mesmo falou. Nós estamos aqui nessa iniciativa, levando as pessoas a pensar, levando as pessoas a refletir, e a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente precisa envolver política e religião, em alguns momentos a gente vai ter que separar. Então a gente entende que púlpito não é local para fazer campanha, não é local para você promover ou permitir que um político se promova uma causa, certo? Então é uma responsabilidade que é de cada um como cidadão. Você não pode pensar em terceirizar essa formação de opinião para o seu pastor. Você pode procurar. Hoje existem meios digitais, inúmeras formas de você adquirir o conhecimento, certo? Então, enquanto você toma essa atitude de buscar entender como funciona a política, como que é o programa de governo do candidato que você julga ser interessante votar nele, é uma responsabilidade sua. Então, se você transfere essa responsabilidade para alguém, você vai ficar refém da opinião da pessoa e não da sua. E depois essa pessoa vai governar você e você não vai poder, talvez, fazer uma reclamação, porque você não pensou antes. Há uma questão aí também, né, Leonardo? Porque alguns pastores já vêm de uma escola de não vou falar disso porque isso é mundo, isso é mundanismo, isso é tudo que a gente veio discutindo até aqui. O Brasil, que quando foi evangelizado recebeu fortes ameaças do evangélico, abrir uma igreja, foi cercado de restrições, né? Dom Pedro chegou a interferir no formato que as igrejas protestantes deveriam ter para que as pessoas não confundissem com a igreja. Então, há também esse histórico dos pastores. Mas há também o silêncio dos pastores que precisam ser quebrado. E há uma outra questão que eu quero pedir ao Ravani aqui para que fale, que é a questão de que alguns querem discutir a política, mas por interesses duvidosos, né? Sim. Eu acho interessante que a todo momento foi perguntado ao advogado Francis aqui sobre a questão do que é moral, do que é amoral. Eu acho até pertinente a gente poder comentar nessa mesa aqui, trazer uma reflexão sobre isso. O que eu penso que seja errado sobre a questão da política envolvendo a igreja é quando as pessoas que se envolvem na política colocam como o trampolim para poder ingressar na política bem a igreja, o púlpito. Então, o que seria a moral no meu ponto de visão em relação a que todo momento é perguntado ao nosso advogado aqui, Francis? A moral é quando alguém tenta pegar esse meio igreja, cristianismo e aderir então à política para que seja então uma força a somar para que essa pessoa consiga crescer. O que precisa ser feito? É preciso ter um parênteses de divisão entre a postura da pessoa e entre um parênteses que ela é ela é um pastor e um político. Nunca envolveu o político e o pastor junto. Entende? O meu pensamento acerca disso, o que é a moral? É quando você envolve a pessoa pastor ou membro de uma igreja
a política para ganhar um meio, então, de se crescer dentro da política. Pastor Israel, uma parte aqui. Aí a questão do que o pastor Ravano está falando é a questão do que a gente abordou no começo, que é exatamente você pegar a igreja, né, eu vou usar uma expressão aqui, fazer um curral eleitoral, né? Então eu vi que eu tenho como pastor, eu tenho um grupo, né? Eu tenho ovelhas que me ouvem, aí agora eu vou me promover. Não é que esse líder não possa fazer isso. O que ele não pode é usar esse meio. Usar isso como se fosse um trampolim, porque senão ele está fechando. Aí ele não está cooperando com o que foi perguntado ali por Santo Antônio do Monte. Ele não está preparando o povo, ele tá, na verdade, cercando o povo nessa eleição, na próxima eleição. E aí foi o que o senhor falou. Eu estou terceirizando alguém para pensar por mim. No caso, seria o meu pastor. Outras questões entram aí, né? Porque aí entra a questão da ética do pastor. Exatamente. Entra uma questão moral também. Né? Entra uma questão de uma política que o pastor está fazendo ao negar o direito de que o crente pense política por si mesmo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 36, afirma o seguinte: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas também afirma: todas as coisas me são lícitas, em 1 Coríntios 6,12, mas nem todas as coisas convêm. Então, diante dessa realidade que nós vivemos, de um voto imposto, né, direcionado aos grupos, que tem lá os seus vários interesses, né, pastor Vinícius? Vários interesses. Eu gostaria de fazer essa pergunta ao senhor e deixar aberto a mesa também. Qual é a leitura que nós podemos fazer, então, do comportamento das instituições evangélicas que determinam esse curral eleitoral, né, que determinam que o seu candidato seja... Qual é a leitura que a gente poderia fazer disso olhando para a Bíblia? A leitura que a gente faz de uma situação dessa é a leitura de algo que seria, eu vou tornar a pegar a expressão que sempre caiu ali para o Dr. Franz, seria imoral, né? Porque a ideia do líder é trazer para o povo um entendimento. Por exemplo, eu preciso esclarecer as ovelhas desse aprisco sobre filosofias de política, sobre história, sobre pensamentos e tal. Mas o ponto de eu determinar para a pessoa, né, eu pegar aqui, olha, nós vamos votar nessa pessoa aqui, porque é essa pessoa que eu vou apoiar. Então a nossa igreja vai desaguar nessa pessoa, e eu não apresento proposta, eu não sei nem que partido que ele é, não. Eu acho que o papel da liderança, o papel do pastor, vamos pegar essa expressão, nós estamos falando de religião, pegar o pastor, é exatamente o papel de esclarecer, é o papel de instruir, é o papel de mostrar, olha, isso aqui é uma filosofia capitalista, isso aqui é socialismo, isso aqui é comunismo, isso aqui é fascismo, isso aconteceu aqui, isso aconteceu ali, se cair para esse lado vai dar isso, vai dar aquilo, nós não vamos defender o direito do canhoto, o direito do que tem um olho só, não vamos defender o direito do ser humano, porque a gente não pode ficar também, separando a sociedade em pequenas classes, fragmentando e jogando uma contra outra, porque isso já é uma estratégia de um pensamento filosófico dessa região aqui, desse grupo político. Então, o papel da igreja, o papel do líder é preparar, não encabrestar e falar, é por aqui. Até porque, fechando minha fala, totalitarismo, ele não é bom. E já é um comportamento anticristão. A Ana Paula, do norte de Minas, a gente recebeu uma pergunta ainda há pouco da Ana Paula do norte de Minas, que tem um pouco a ver com isso. Tá aqui, Francis, eu gostaria de passar para você, porque o que eu perguntei aqui agora também envolve a questão da lei, né? Você
impor o voto, e a Ana Paula perguntou, o evangélico, o cristão, ele deve votar só em cristãos, só em evangélico? É esse o olhar que a gente tem que ter? Ou seja, se por um lado nós temos alguém impondo isso, por outro lado tem alguém querendo pensar, né? Eu tenho que votar só em cristãos? E aí a questão legal disso, doutor Franz? Muito boa participação da Ana Paula. Primeiro, o cristão participar da vida pública não é moral, mas a maneira que ele participa, a maneira que ele, como disse muito bem o pastor Vinícius, direciona o seu pensamento, a sua participação perante os seus pares, isso pode sim ferir a moral, como o Ravani Vinícius também dissertou. Isso fere, no mínimo, a liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de votar secretamente em alguém. Quando eu encabresto, quando eu direciono, quando eu limito o pensamento, eu limito um dos direitos mais básicos do cidadão, que é o pensamento, juntamente com isso a liberdade de agir, de pensar diferente. E mais uma coisa importante, não façamos inimigos na política. Não façamos inimigos porque eu penso diferente de você. Façamos discussões de ideias, façamos discussões de propostas. Por que essa proposta precisa para agora e por que a outra proposta não é tão boa? Então, fere vários direitos individuais, direitos fundamentais do ser humano, quando você apenas segue porque eu estou falando. Você pode sugestionar um pensamento, a melhor proposta para o momento é essa, mas nunca exigir, por simplesmente exigir, aquela talvez conduta. Seja até esse o papel de um pastor, né? Que é conduzir o seu rebanho à reflexão, ao melhor caminho, a refletir sobre o melhor caminho. Nós estamos agora ali, pastor, com mais uma pergunta vinda do norte de Minas. A representatividade da bancada evangélica na nossa esfera política atual faz a diferença à sociedade, assegura os valores cristãos, especificamente as leis que conservam esses valores? Então eu quero deixar aqui aberto a mesa, mas quero fazer uma colocação aqui que é muito importante. Há quem pense que quanto mais evangélicos eu coloco no poder, eu transformo o mundo. A gente chega até a fazer essas afirmações, né? Lagoa da Prata é do Senhor Jesus, porque agora 70% dos políticos são evangélicos. Mas os políticos não mudam o coração das pessoas, os políticos não mudam a fé das pessoas, e inclusive eles não estão lá para essa finalidade. Então, pegando ali o gancho da pergunta da Romina, se alguém da mesa quisesse começar a trazer essa resposta, o aumento da bancada evangélica, ela assegura valores cristãos, ela assegura que esses valores cristãos serão conservados? Pastor, eu penso que o aumento da bancada evangélica não aumenta essa segurança, não. Eu acredito que o aumento de pessoas com crenças cristãs, aumento de pessoas com uma elevada moral, com valores. Às vezes o camarada, ele não é nem evangélico e ele defende coisas assim relacionadas à família, à liberdade, né? Às vezes a pessoa é evangélica e você vai pegar o histórico dele lá e ele não cooperou e não contribuiu com nada. Só pelo fato dele ser evangélico, não. Eu acho que não. Eu acredito que os valores e os princípios que são defendidos não são defendidos só por evangélicos, né? O doutor está aqui até para corrigir melhor essa fala minha. O ser humano, ele precisa ser assistido, respeitado, independente da sua cor, credo, raça, condição social, independente de suas opções, isso é independente. Eu não posso, o senhor até mencionou isso num momento, eu não posso
apresentar uma proposta, olha, eu vou colocar meu nome para apreciação, porque eu vou defender as causas dessa igreja aqui. Não, eu acredito que não é isso que tem que ser feito. Então, o aumento, é interessante ter pessoas lá assim. Talvez eu tenha até mais acesso a elas, mas não é relativamente ao aumento que também segurou que vai isso. assegurar que esses não é diretamente proporcional, não. Serão guardados, serão preservados, né? E outra coisa também que é importante a gente pensar é sobre quais valores essa pessoa prega e que em algum momento, talvez por a gente aumentar muito a nossa expectativa com relação a essa pessoa, ela vai fazer uma inversão de valores. Valores que no passado ela julgava como importantes, ela vai colocar eles lá no final da fila. Muitas vezes por uma questão de conveniência, por uma questão de alianças que ele teve, algumas concessões que ele vai ter que fazer, porque são concessões que o meio político quase que impõe para que ele faça. Entendeu? Mas aí vai ser o momento dele falar ou não, o momento dele se pronunciar. Lembrando que nós estamos falando de pessoas no poder, seres humanos. E seres humanos falham, erram, caem, né? Então nós encontramos a nação de Israel como essa vitrine, né, que deveria ser uma nação perfeita, porque os seus governantes, desde a sua fundação, foram governantes de pensamento e ideologia que concordam com os pensamentos e ideologias do Senhor Deus. No entanto, vezes fugiam dessa ideologia, vezes os governantes e o povo fugiam tanto que o Senhor tinha que permitir uma punição. Eu acabei te cortando aqui, Ravani. Sim. Doutor Franz falou algo pertinente aqui, vale voltar atrás e colocar em mesa, sobre a questão de colocar o viés cristão juntamente com a política. Onde esse tem sido o motivo e tem sido a forma de manchar totalmente a ideia sobre a igreja. Porque quando você coloca o viés do pastor ou de quem é cristão envolvido com o nome da política, não o político, deu para você entender? Pega o pastor e coloca aquela figura. O pastor fulano de tal é candidato. Aí quando esse pastor ele traz uma ideia que não é tão bem vista diante da sociedade, ele acaba trazendo uma mancha para a igreja, né? Uma má interpretação para a igreja. Então, é interessante, peguei um pouco atrás aqui para a gente poder voltar, mas é interessante a gente sempre salientar que não é o pastor, e sim o fulano de tal que está. Porque quando você envolve o nome da figura pastor, ou o nome da figura sacerdotal, você acaba também envolvendo a igreja. E é justamente isso que tem sido o motivo da igreja, né, do cristianismo ter sido manchado dentro da política. E também tem sido motivo de ser de forma receiosa essa resistência. Por que as pessoas não querem envolver com política? Porque geralmente tem essa imagem, fulano de tal teve uma participação e não foi bem e acabou queimando. Eu não vou envolver porque daqui a pouco eu vou queimar também. Já tem uma rejeição, uma pré-rejeição, um pré-julgamento. Então, esse também é um motivo a qual muitas pessoas acabam errando em envolver esse nome de eclesiásticos, né, pastor, ou qualquer nome que envolve a igreja na política. O senhor me permite, pastor, eu anotei algumas passagens aqui, seguinte pensamento: pessoas de bem na política. É isso que nós precisamos. Pessoas de princípios, capacitadas, pessoas que têm propostas. Renovar ou não é uma opção, mas pessoas de bem, que têm valores, que têm exemplos, que têm prática de princípios, pode sim ser religiosos, mas na prática da vida dela. Isso que nós estamos precisando. Bem, vamos continuar aqui, gente, porque a gente fica com vontade de falar de tanta coisa, né? Em 1 João capítulo 5, no verso 19, está escrito: o mundo inteiro jaz no maligno. Bem, houve um grupo radical da reforma, os anabatistas, que pensavam de uma forma tão radical, tão severa concernente ao distanciamento da política e da igreja, que eles demonizaram a política.
Então, aqui agora a pergunta é exatamente essa. Não tem jeito não, pastor. Tem que começar com o senhor mesmo. A política é coisa de Satanás, pastor? Olha, acredito que não. Acredito que Satanás é ditador. Acredito que Satanás é ditador. Não. Talvez a politicagem seja. Talvez a distorção da política seja. Talvez o aleijar a política seja. Política é a arte de governar. Tudo acontece ou deixa de acontecer por causa da política. A política em si, ela não é ruim. Ruins são as pessoas que estão fazendo a política. E aí entra a questão, até tem uma pergunta ali que o senhor vai fazer, ela que eu estou coçando para responder ela também, mas a política são as pessoas que fazem isso. São as pessoas. E aí entra um negócio que a gente eu vejo todo mundo aqui, cada um no seu tempo falando. Gente, o doutor Franz falou muito bem isso aí, é a questão do preparar. É a questão do pensar. Quando você vê, até mesmo se você vê a ideia da gente entender que política é do diabo, o que está faltando na gente é pensar. É uma leitura, é uma análise. E é tão interessante, pastor, eu vou já terminar aqui minha fala, que eu não preciso ser um cientista para entender isto. Basta eu olhar para trás. E não preciso olhar para trás, sabe, a história da Inglaterra, a história da França. Olhar para trás a história do meu município. Às vezes olhar para trás a história do meu estado. Olhar para trás aqui e ver o que aconteceu. Começar a ver, não, peraí, deixa me ver aqui, partido, filosofia. Isso tudo hoje, com o advento da internet, está tudo aí para a gente pesquisar com um clique. Você vê lá quantas emendas, onde foi o orçamento, o que aconteceu, o que eles veriam. As reuniões são transmitidas por televisão, por YouTube, são transmitidas por tantos meios de comunicação. Né? Desde Gutenberg a coisa já mudou demais. Né? Agora, se Gutenberg estivesse vivo, hoje ele ia ficar com vergonha da prensa que ele inventou, né? Porque as redes sociais estão mostrando tudo. Então, a resposta é não. Política não é do diabo. Eu vou até ser um pouco mal aqui. Talvez do diabo sejam certas pessoas que fazem política. Charles Spurgeon, né, reconhecido entre nós, ele disse: eu não iria me rebaixar de ministro do Evangelho a um cargo público, a ser um prefeito. Né? Ele fez essa afirmação, não iria me rebaixar. No entanto, o João Calvino já faz uma outra colocação. Ele diz, ainda que os políticos errem, precisamos de políticos. E aí a gente vai a Juízes, né, que diz que não havia um rei sobre o povo, e cada um fazia o que bem entendia, o que bem desejava, porque não havia uma liderança. E nós sabemos que nem toda a liderança de Israel foi perfeita. Né? Nem toda a liderança foi, assim, entre aspas, crente. Né? Mas era necessário que existisse alguém dando um norte. Agora, eu lendo ali a pergunta do Rodrigo, Mariano, a gente fica realmente com muito tentado a responder. Né? As igrejas com mais de um candidato a vereador. Qual é o critério que uma igreja deveria tomar para escolher o melhor candidato para não dividir os votos? Bem, primeiro, pastor, antes de distribuir aqui, eu queria falar um negócio. Bem, quando eu já estou pensando em dividir votos, eu já estou pensando... Eu já não pensei. Eu já não pensei no que a gente está falando aqui. Porque o que a gente está falando aqui a gente não tem que, né? Primeiro, votar no que ganha. É uma coisa que o brasileiro tem muito, né? Olha a pesquisa, quem está na frente. Então, assim, nós não estamos escolhendo um cavalo de corrida, né? Nós não estamos escolhendo quem vai ser campeão para dizer, meu time ganhou, né? Quando eu penso assim, não vou dividir votos, mas vou direcionar os votos ao melhor candidato, eu já estou querendo colocar cabresto das pessoas também. Porque o melhor candidato, para mim, pastor, pode não ser o seu. Pode não ser o meu. Na visão de quem? Melhor candidato na visão de quem? Melhor candidato na visão de quem?
Se for assim, então a gente volta ao ponto atrás. Deixa o pastor dizer quem é o melhor. Então vamos seguir a dica do pastor ali, né? Vamos votar no fulano, porque alguém vai decidir o que é melhor. Olha, eu até vejo, meu pastor, que às vezes a pergunta, às vezes essa visão, eu não vou entender que seja até uma maldade. Eu vou entender que aí vamos voltar de novo no que o doutor Francis falou, ele pode abordar de novo. Não, é a questão da preparação. A questão da preparação. Não vou nem entrar para deixar o senhor falar bem sobre isso aí. Queridos, hoje eu mandei um tanto de livro no grupo de pastores. E eu mandei, acho que 100 e poucos livros, devo ter mandado 10 que são evangélicos, e o resto é literatura russa, literatura alemã, literatura brasileira, literatura aqui do nosso Brasil mesmo, portuguesa. Então, o que eu estou querendo mostrar? Nós estamos muito mal, eu falo nós, que pastores, líderes, né? A gente volta só ali. Eu vou ler só sobre isso aqui, ó, só sobre religião. Eu preciso ler um pouco sobre outras coisas para que eu tenha essa percepção, para que eu tenha esse entendimento. Né? Quando você lê um livro, é mais fácil e menos prejuízo aquela história ter dado errado, porque aquela história é fictícia. Ela deu errada, teve um abuso, teve toda uma bagunça, mas foi fictício. Ela serviu para você perceber se você seguir aquele caminho onde vai dar. Então não custa nada. Eu vou concluir minha fala e já te dou a palavra. Eu li 2 livros muito interessantes da Margaret Atwood, que fala sobre... É um livro de... O Conto da Aia e depois Testamentos. Né? Os 2 é uma utopia onde o poder está na mão de um grupo cristão. E eles vão subjugar mulheres. Então, aparentemente, aquele poder cristão absolutista era legal, mas não era, era horrível, era mau, era desumano. Então, aí entra a questão, né? Eu não devo separar ninguém, não, é isso aí, eu devo explicar princípios, e o povo escolhe quem eles vão votar. Não devemos, pelo menos é esse o sentimento que a gente tem, olhando para a Bíblia, determinar que votemos no candidato que está mais em evidência para ser Pastor, eleito. eu vou até pegar aqui só 2 segundos. Pastor que está ouvindo a gente aqui agora ou vai ouvir em outro momento. Cara, não pegue essa responsabilidade para você. Eu não posso falar, o melhor é Zé do Copo. E nós falamos aqui, Zé do Copo vai ser eleito, amanhã Zé do Copo desvia, porque o vínculo do cara com a igreja é só uma confissão. O que faz o vínculo meu com essa igreja? Uma confissão. E eu posso anular essa confissão amanhã. Não quero mais. O que eu vou fazer? Aí eu fiz isso, daqui a pouco eu estou com um problema com o meu rebanho, porque por mais que o povo não está pensando, tem gente que pensa no meio do rebanho. Tem gente que está lendo. Talvez o pastor não está lendo, mas tem gente lendo. Tem muita gente não querendo ouvir falar de política, mas tem gente nos acompanhando. A gente vai ler depois a pergunta do Ailton, mas deixa o Francis. Na verdade, eu olhei essa pergunta do pastor, obrigado pelas participações, são muito bem-vindas. Sobre uma outra ótica, eu olhei essa pergunta do pastor como um aperto que ele está passando. Outro ponto de vista bom. Pode ser uma realidade, né? Qual o meu critério para separar aqui 2 irmãos que querem participar e às vezes estão de boa intenção, bons pensamentos? Qual é o critério? Aí eu volto no que eu já dissertei. Propostas. Coloque a discussão. Não que um contra o outro vai se degladiar, não é isso. Mas qual é a proposta que ele tem? Vamos colocar para discutir política. Vamos discutir política. Vamos discutir proposta. E por que não os 2? Por que não os 2? Talvez ali estejamos tentando convencer um grupo de irmãos, mas fora dali pode ser os 2. Mas essa é a arte, né? E o homem é um ser social, não tem como você dissociar isso. Considerando tudo isso que você falou aí, ô Francis, a colocação de estar em aperto porque você tem ali alguns irmãos na sua igreja que se candidataram, há de se considerar também que não só devemos olhar as propostas do indivíduo, mas
os frutos do caráter desse indivíduo. Sim, isso né? já foi. Porque bem colocou o pastor, tem muito crente professo. Chegou na igreja e disse que é crente. E às vezes Nessa em época de campanha. E agora nós estamos aí, tá aproximando as eleições, é hora, e pegando aqui o gancho do Francis, é hora, colegas, de falar de política agora. Talvez o templo, o culto não seja um momento apropriado. É assim que eu penso. Eu penso que o púlpito não é lugar de discurso político. Exato. Mas é hora de você falar em um lugar reservado ou promover isso aqui na sua igreja, fazer os irmãos sentarem e pensarem sobre isso. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, vamos ver que o irmão tem boas propostas, mas a sua história como pessoa, como cidadão, deve ser levado em conta. Pastor Israel, um critério que eu acho interessante que é preciso ser posto na mesa é que a gente nunca escolha um candidato ou escolha uma pessoa para presidir algo pela questão de uma amizade, pela questão de uma aparência, pela questão de uma fala, pela questão de uma preferência, pela questão de um comportamento, pela questão de uma religião. Porque eu acabo, então, não escolhendo pela capacitação, e sim pela questão de uma afinidade com essa pessoa. E a afinidade, com o passar do tempo, ela pode ser cortada. Eu posso muito bem hoje ter uma afinidade com o doutor e amanhã não ter. E aí, o que acontece nesse período de 4 ou 8 anos aí? Então, eu preciso pensar de uma forma diferente. Nunca colocar alguém em um cargo pela questão da afinidade, pela questão que eu gostei, porque ela tem um comportamento legal, ou eu julgo que o estilo dela seja bacana. Nossa, ele tem um comportamento de usar uma roupa assim, nossa, ele é muito sério, então vou colocar esse cara porque... Ou ele está na mídia. Não. Eu preciso julgar pela competência da pessoa. E aí as duas coisas andam juntas, né? Porque o indivíduo precisa ser competente, preparado, e precisa também ser um indivíduo de caráter. Exato. Né? Um indivíduo que dá frutos. Pastor, só um adendo dentro dessa fala do senhor aí. Por um outro lado, se eu não devo votar só porque ele é crente, por um outro lado também, eu não devo votar, meu modo de pensar, em uma pessoa que todas as ideias dela e todos os projetos, a filosofia dela é totalmente contra o evangelho. Porque o princípio que nos orienta é o evangelho. E aí entra um outro ponto. Às vezes você vê um cristão, por pirraça, né, por ignorância ou por algum favor, né, o votar é como derramar o óleo lá na cabeça do rei, né? Ela ir lá e derramar o óleo para aquela pessoa representar ela, uma pessoa que não crê em nada dos valores, eu não vou falar nada de religião, não, mas dos valores, família, trabalho, essas coisas que a gente sabe que é certo. Então a gente tem que pensar nisso, porque a ideia nossa aqui não é plantar no coração dos irmãos também uma espécie de anarquia, né? Não, então eu não vou votar ninguém só porque ele é crente, né? Então ele falou lá, mas em contrapartida eu preciso olhar também dessa pessoa que não é crente, quais são os valores. E entre o que o senhor falou e o histórico dessa pessoa. Porque uma pessoa que procura uma igreja no período político, ela já disse o que ela é. Oportunista. O Ailton fez um comentário ali. Eu acho que o comentário do Ailton ele é bem interessante. Então, eu gostaria de ler esse comentário, porque eu também gostaria de dizer alguma coisa ao Ailton com todo respeito e a todos os que pensam como ele também pensa. Não que os cristãos não possam se envolver, diz o Ailton, à política. Entretanto, não lhes é permitido politizar a fé, o que é bem diferente. E é essa confusão em relação ao papel do cristão na política que tem descredibilizado a própria missão da igreja atualmente. Bem, primeiro, penso que política é uma coisa, fé é outra coisa. Porque, para mim, a fé é algo que está relacionado a Deus, está relacionado à palavra de Deus, à confiança em Deus. E talvez eu tenha até entendido errado o que o Ailton diz ali sobre politizar a fé, mas muitas pessoas acabam
conduzindo também a ideia, né, e aí eu concordo com ele, se foi isso que ele quis dizer, de colocar fé no político, né, ou transformar o evangélico como a resposta, né, que deve se ter. E essa confusão, segundo ele, é que tem gerado essa descredibilidade à missão da igreja. Bem, aí entra a questão da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? E a missão da igreja, ela é transformar o mundo por meio da política, ou a missão da igreja é transformar o mundo por meio da pregação do evangelho. A pregação do evangelho é o anúncio da ideologia do reino de Deus, né? Então, o que nós estamos pensando sobre a nossa missão? A nossa missão, ela não tem o direito de levar o evangelho até aos debates políticos dentro de uma Câmara Municipal, por exemplo, né? O nosso pensamento cristão, ele é tão pequeno que ele não possa entrar num debate político. As ideologias do Evangelho não cabem, de alguma forma, em um debate político. E talvez por essa ideia de achar que a nossa fé não cabe dentro de uma Câmara Municipal ou de uma prefeitura, é que nós temos sempre uma maioria que está defendendo a ideologia daquilo que contraria a Bíblia. E a gente está vendo aí as coisas, os votos aí, mudando coisas que nós acreditamos completamente diferente disso, né? Então, deixo aqui que a mesa discuta, e enquanto vocês vão pensando, eu tenho uma frase aqui do Spurgeon, né? Tenho ouvido, não traga religião para a política. É precisamente este lugar que ela deveria ser traduzida e colocada na frente de todos os homens como um candelabro. Então, não traga a religião para a política. E aí o Spurgeon diz, é exatamente a religião que deveria trazer luz à política. Ela deveria estar ali para trazer luz, né? Pastorzão, qual é o problema que eu vejo dentro da fala dos irmãos, que a gente vai vendo os comentários? O problema é o que o senhor falou e agora. Eu preciso aprender a separar. Por exemplo, eu tenho uma postura aqui na nossa igreja, já nesses 20 e poucos anos de pastorado que eu tenho uma postura assim, ó. Eu sou um indivíduo, eu penso, eu oriento, eu converso, mas eu não faço uma vinculação da nossa igreja aqui da Batista, que eu sou o presidente, à política. Mas isso não quer dizer que eu, como indivíduo, como formador de opinião, eu não pense, eu não questione, eu não pergunte. Então, qual o problema que eu vejo hoje, até percebi isso na fala dos colegas ali? É a questão da... Vínculo. Vou voltar no que o doutor Francis falou. Eu vou tudo colocar como a preparação. É eu pegar um culto, eu acho que hoje até deve ser proibido por lei isso, é eu pegar um culto e eu roubar o espaço do culto, né, Léo? E aí eu começar agora a fazer política. Eu já vi, aí traz os candidatos, né, e senta, por exemplo, o que um prefeito, eu estou falando prefeito, mas pode ser um vereador, um deputado, pode ser qualquer partido, ou qualquer cargo, seja de qualquer um deles. O que um juiz tem a ver com o púlpito? O que eu tenho que pegar aqui? O prefeito está aqui na igreja, então eu vou colocar ele para sentar aqui na... Foi exatamente o erro da igreja quando ela se tornou igreja-estado. Exatamente. O erro da igreja começou, o casamento começou aí. Eu não preciso casar com alguém para ter paz e caminhar com ele, e dialogar com ele, ué. Então a igreja ela pode... E talvez até o político precise entender que nós temos essa postura de entender o papel dele, respeitá-lo e obedecê-lo e honrá-lo. Contudo, o reino de Deus que reina sobre a igreja
é outro reino. Aí entra, meu pastor, meus colegas, a questão que eu penso, e acho que foi abordada pelo senhor, foi pelo doutor ali, eu não lembro quem foi, a questão dessa separação. Essa é a separação que tem que ter, porque pensa um camarada que trabalhou o dia todo num domingo e quer vir para o culto, e quando ele chega no culto no intuito de ouvir uma palavra, e cada um dos que estão ali vieram com o intuito, uma dor, para adorar a Deus, aí de repente ele chega, meus irmãos, está aqui ó, o deputado, vai ouvir, olha, teve isso, um relatório político, e vocês vão votar. Quer dizer, aí eu acho que é aí que vem, vou usar a expressão, a antipatia em relação à política. Mas aí a culpa seria, eu não vou usar que a culpa é do pastor, a culpa é da falta de preparo. Porque se eu tenho um preparo, o doutor faz parte de uma ordem, não é? Então ele sabe as regras dele, ele sabe até onde ele vai. Né? Você faz parte de você sabe até onde você pode ir. Então eu acho que o que falta na gente é isso. Não, eu preciso saber até onde eu posso ir. O Senhor Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E a Deus o que é de Deus. Que resposta, né? Eu vou aqui agora para a pergunta, eu acredito que ela está entre as últimas pelo nosso horário aqui, né, pastor? Sim, do senhor que manda. Nós estamos perto de encerrar. Essa pergunta é da Aimee Isley, e a pergunta, eu acho que ela é bem interessante, eu vou deixar para o Francis começar essa resposta. Porque eu tenho também algo a falar, mas quero pegar os ganchos aqui. O político se corrompe por estar em um meio corrupto, e aí nós estamos falando de político crente, né? Ou a corrupção está dentro do homem? A partir disso, como um cristão pode influenciar e transformar a política? Tostines vende mais porque é fresquinho, né? Lupus est homo, homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Isso veio de Plauto e depois popularizou por Thomas Hobbes. E aí vem a resposta, querida Aimee Isley. O homem é lobo do próprio homem. A maldade está no homem. Então, não importa o meio. Já se detectou que nós somos um resumo, entre aspas, das 5 próximas pessoas que nós convivemos. Mas eu entendo que o homem se corrompe e não o meio o corrompe. Então, se você quiser ser uma luz ou o sal da terra, você vai ser. É isso que nós esperamos. Essa que é a nossa expectativa. É uma decisão pessoal. É um caminho a seguir. Então eu nasci na favela, você traficante, você ladrão, você... Não, eu nasci no meio ótimo, não vou usar droga, não vou... Não é isso que é o diferenciador. Não é esse o caminho no meu pensar. E sim, o homem pode se corromper, né? Mas se ele quiser, não o ambiente. Então todo mundo está usando droga, eu vou usar droga também porque todo mundo está usando, né? Quando você não tem uma personalidade formada, os pré-adolescentes, adolescentes, isso pode lhe levar a um pensamento de normalidade, mas não é. Então, respondendo objetivamente, o homem pode se corromper, né? Não o ambiente que vai corrompê-lo, né? Ele quer ali participar de um meio, mas aquele meio pode influenciá-lo ou não. Se ele tiver a postura, não vai influenciá-lo. Se ele não tiver postura, vai influenciá-lo. E como não se corromper voltando, mais uma vez, a preservar os princípios. Aquele que sua avó te falou, seu pai te falou, sua mãe te falou, voltar aos princípios bíblicos também e princípios que norteiam o homem de bem. Em outras palavras, no popular, né, eu não vou falar bonito igual o Dr. Francis, né? É difícil. O naipe é outro, né? Mas a questão aqui é a seguinte. O indivíduo, que ele não foi corrompido pelo sistema. Ele é um corrupto que se revelou no sistema. Achou a oportunidade. Ele achou a oportunidade, ele já tinha um coração tendencioso para isso, e ele se corrompeu porque é corrupto. Assim como aquele que mente porque ele tem isso já predisposto no seu coração por causa do pecado. Né? Então, eu particularmente não acredito que o indivíduo, pela influência, se torna corrupto. Eu acredito que ele é um corrupto, disfarçado às vezes de cristão, disfarçado às vezes de evangélico, disfarçado às vezes de pastor evangélico. Né? E aí entra a questão,
mais uma vez, né? A gente tem que ter aquele olhar não de votar em alguém porque ele é evangélico, votar em alguém porque ele é pastor, votar em alguém porque a denominação determinou, que eu acho isso uma maldade terrível da denominação. Já determinou, está errado. Nós estamos querendo colocar a denominação no poder, né? Ou queremos colocar poder político na denominação. Então, acho isso de uma maldade terrível. Só uma pequena parte, curto. Eu gosto de colocar frases no início de toda a aula. E tem um dito popular que é assim: a oportunidade faz o ladrão. Eu não acredito. A oportunidade revela o ladrão. Já tinha um ladrão ali dentro. Justamente pensando, porque a gente entende corrupção quando o rombo é grande. Mas às vezes a pessoa é corrupta em pequenas coisas. Naquele troco, no furar a fila, no mau hábito. No mau hábito que a pessoa ela entende aquilo ali como certo e vira uma prática e vira uma rotina para ela. É interessante mencionar aqui, pastor, e como estudante de Direito me fez lembrar uma frase aqui. O advogado aqui disse algo interessante sobre a questão dessa postura que Hobbes diz na frase. Me fez lembrar sobre Maquiavel. A gente está discutindo sobre uma questão de líderes na política, mas também quero trazer para o âmbito do povo também, da sociedade. Maquiavel diz em uma de suas frases: uma república sem cidadãos de boa reputação, ela não pode existir nem ser bem governada. Então, eu penso, na verdade, que seja um equilíbrio entre quem está governando e quem está como cidadão cooperando, né? Uma república sem cidadãos de boa reputação não podem existir e nem ser bem governada. Bem, queridos, olha, eu acho que nós precisamos delícia, né? de outras mesas para a gente bater um papo. A gente vai deixar agora um espaço para as considerações finais de cada um. Havia uma pergunta ali da Marilda, eu acho que ela voltou, né? Nós cristãos devemos ou não participar continuamente para que o mesmo versículo faça efeito em nossa nação. O versículo é o Salmo 33:12, feliz é a nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem, nós devemos ou não participar continuamente. Eu acredito que é um direito nosso, porque nós somos cidadãos do céu, mas também somos cidadãos na terra. Então nós temos deveres e direitos aqui na terra. Devemos cumprir os nossos deveres e temos a oportunidade de desfrutar os nossos direitos. Eu posso até... E é um direito nosso nos candidatarmos e tentarmos influenciar. Agora, feliz a nação cuja é o Senhor, é a feliz a nação cujos políticos são crentes? Não. É feliz a nação cujo povo teve o seu coração mudado, né? Pastor, eleger, votar, participar desse processo, eu acho que a gente não dá valor porque nós temos isso. Porque num lugar onde não tem esse direito, as pessoas almejam isso. Eu acho que não deveria nem ser obrigatório, não, participar. Isso deveria ser, assim, um prazer. Entenda o que eu estou querendo dizer. Nós temos o poder de decidir quem vai nos governar. Imagina você nascer num sistema onde está tudo pronto e não importa o que esse cara faça, é ele que vai governar. É os filhos dele que vão governar do jeito, na tirania que ele quiser, onde direitos básicos são violados. Então, participar desse processo, ou ter o prazer de participar desse processo democrático, ele pode até estar manchado, ele pode estar até desgastado, mas é muito bom. É muito bom. Antes de terminar, tem só uma pergunta que eles não colocaram. Eu queria que o senhor respondesse. Eu queria que a gente só fechasse com ela. Essa aqui, ó. Vê se dá para o senhor enxergar aí. Eu vou ler aqui a pergunta, que eu achei ela muito pertinente. Todo político deveria ter um curso superior? Exemplo, uma gestão pública ou administração, ou só unção mesmo? Eu acho que é legal fechar com essa aí. Então, se o senhor gostou da pergunta, começa o senhor com a resposta. Cara, todo mundo que está sentado aqui gastou alguns anos da sua vida sentado ouvindo alguém.
Eu penso que a gente, para governar, presta atenção, governar, é tomar uma decisão de governo. Eu acho que a gente deveria ter, pelo menos, entender, o doutor falou num momento aqui, assim, a gente às vezes não sabe o processo de uma criação de uma lei. As pessoas não sabem o que é, assim, quais são os poderes que governam. Às vezes eu entendo que a instituição é menor do que o indivíduo. As pessoas não sabem para que serve. Para que serve? Qual é a função? O que significa uma prefeitura? Então, o que uma Câmara significa? Agora, por exemplo, né? Então fórum. Vamos eleger, vamos votar no vereador, irmão fulano de tal, para dar telha, para asfaltar uma rua. Ele não está lá para isso, ele está lá para criar leis. Né? E tem aí ele fala do político, né? Prefeito para fazer uma troca com a gente. Não, ele foi no velório do meu pai. Esse prefeito ele é bom demais. Esse prefeito, quando eu morava na roça, ele deu botina para nós. Cesta básica para nós. Então, assim, eu penso, e aí cada um, as pessoas colocam o nome e a gente vai avaliar. Eu acho que a pessoa, no mínimo, porque eu vou na academia, Leozão, eu não vou na academia que o cara aprendeu lá a fazer, pro cara me aleijar o músculo, não, pro cara me fazer eu vou na academia que, no mínimo, e é isso que pede hoje, no mínimo o cara seja formado em educação física. No mínimo, pô. Você vai num cara para cortar o cabelo, você quer pelo menos olhar e ver um diploma lá na parede. Não, esse cara fez um curso, nem que seja por correspondência, né? Não é, Léo? O que você pensa disso? Justamente, é importante sim a gente entender o quanto a pessoa vai ter um pensamento crítico melhor embasado se ela domina uma certa área de estudo. E principalmente se ela decidir entrar na política, como ela vai poder contribuir com a área de conhecimento que ela domina. É justamente pensar nisso, não é somente entender de política. Ela pode fazer um curso e decorar e chegar lá, mas só que a gente vive num sistema composto de várias pessoas com interesses distintos. Então, se a pessoa tem esse pensamento bem concreto, bem formalizado na mente dela, ela vai conseguir discutir, ela vai conseguir refutar o que vai ser falado e que está diferente do que a lei que existe para manter a ordem está pregando. Então assim, de suma importância que a pessoa tem. É interessante mencionar aqui, pegando um gancho que o Léo falou, que não é só a boa vontade que conta, mas sim a preparação que você fez para exercer aquilo. Talvez eu tenha boa vontade, eu tenho boa intenção de fazer aquilo, muito bem feito, mas eu não tenho nenhum norte. O que eu vou fazer aqui? Onde que eu vou? Para onde que eu vou? Eu preciso fazer o que agora? Eu vou legislar? Quer que eu vou criar alguma lei? O que eu vou fazer? Então, é entregar alguém, entregar poder, né? um leigo, um vadimeco. Isso tudo aqui. É entregar um leigo, uma teologia. Faz aqui sozinho. Você não tem direção, como você vai executar? Eu quero até brincar aqui com um ditado popular, né? De boas intenções, a Câmara de Vereadores está cheia. Então, eu quero agradecer aqui a visualização, os irmãos que estão nos acompanhando, e quero dar uma oportunidade rápida a cada um para fazer suas últimas considerações. Vamos começar aqui com o jovem pastor Ravani. Bem, eu quero aqui trazer aqui uma salva aqui para que fique no coração dos irmãos. Está chegando um período que nós vamos exercer a nossa cidadania, e eu quero que você coloque em seu coração em não favorecer alguém pela questão da característica de gostar, ou porque ele é um pastor, ou porque ele é um amigo da família, ou porque ele fez uma caridade, assim como o pastor Vinícius diz, mas sim pela questão da competência. Eu quero agradecer aqui por essa oportunidade de estar com os irmãos. Leonardo. Gostaria também de agradecer a oportunidade de trazer esse momento aqui de reflexão e levar as pessoas também a entender o quanto é importante a gente fazer isso. Se você está passando por um momento que você desconhece os assuntos que aqui foram tratados, é uma oportunidade de você dar esse start, você iniciar isso, despertar o interesse para conhecer um pouco mais como que as leis funcionam, como a eleição funciona, o que cada governante deve fazer para você exercer melhor a sua função de cidadão. Doutor França. Muito obrigado pelo convite, obrigado à equipe técnica aqui que está nos acompanhando, pela abertura nesse templo, de conversarmos sobre esse tão importante tema e que possa ter plantado uma sementinha no coração de que é possível nós discutirmos política sendo cristãos. É necessário discutirmos política
com o olhar de Cristo. Bem, eu quero fazer as minhas considerações e deixar que o pastor encerre, porque o senhor é o pastor presidente sênior dessa igreja. E quero falar aos nossos ouvintes, aos que estão nos acompanhando, o quão é importante pensar em tudo isso que nós falamos, como é importante o que você vai fazer agora na próxima eleição. Porque você vai estar decidindo pela sua vida e pela vida de muitas pessoas, né? E aí, quando o indivíduo decide não votar, ele está decidindo que outro decida. Então, seja como for, não há o que reclamar depois, querido. Se você escolher um candidato porque ele é uma pessoa muito boazinha, então lá na frente não reclame porque ele não está pronto, preparado para aquela função. Bem, se você decidir não escolher ninguém porque você não quer se sentir culpado dos erros, então não reclame porque alguém vai escolher um indivíduo que vai errar e você vai pagar a conta. Então pense um pouco nisso, reflita sobre isso, ore sobre isso e, em nome de Jesus, não vote em alguém só porque o alguém é uma pessoa da sua igreja, da sua denominação, mas vote em alguém depois de orar e observar a vida deste alguém e entender que ele é uma boa resposta para a sociedade. Porque um crente não é eleito para guardar, salvaguardar, proteger a instituição eclesiástica. Ele é eleito para exercer um cargo político que tem suas definições e atribuições bem claras. Então, que você pense nisso. Pastor Ravani, então, uma palavra. Meus queridos, eu queria agradecer a toda a nossa equipe. Você que às vezes só vê a gente aqui, você não tem noção da turma que está ali, do tanto de computador e câmera e tudo aqui. Gente que trabalhou hoje o dia todo, mesmo sendo feriado aqui em Lagoa da Prata, mas veio com todo prazer. Está aqui desde as 6 e pouca, desde ontem, né, que eles estão mexendo. Eu quero louvar a Deus pelas suas vidas, né? Agradecer. Agradecer também você que de casa acompanhou, mandou pergunta, incentivou aí, criticou. Não tem... Olha, você é uma bênção. Agradecer a Deus por você ter gastado esse tempo. E eu queria te pedir para você enviar esse vídeo para alguém, compartilhar esse vídeo com alguém, assistir de novo, né? Repensar. Agradecer meus colegas aqui, ilustre, né? O nosso pastor Israel Leocádio, que pensou, que aqueceu o coração da gente, até mesmo acreditou, né? Acho que nem a gente estava acreditando e ele incentivou e fez tudo para você ver aqui, vou colocar aqui para você ver, tudo bonitinho, tudo bacana. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Israel Leocádio, pela vida do pastor Ravani, do doutor Francis, do nosso Léo aqui. Agradecer a Deus por tudo isso. Olha, para fechar essa fala e esse tempo, pega tudo que a gente falou aqui, pensa, exerce essa faculdade de pensar, exerce a faculdade de criticar no sentido assim, de olhar com um olhar analítico e crítico, e não se omita. Martin Luther King disse que o que incomodava ele não era a maldade do injusto, do ímpio, né? Mas era a omissão do bom. Os justos ficavam omissos, não pensavam, não discutiam, não analisavam. Com isso, não quer dizer que você agora tem que ser qual é o nome? Um manifestante, assim, né? Militante da causa, um protestante da política e sair, é isso mesmo, não. Mas pensar. E, sobre tudo que você precisa guardar, guarda sua fé. Guarda sua fé, né? Guarda sua fé. Sirva a Deus, porque aqui a gente vai tentar fazer as coisas ficarem melhor. Mas se elas não ficarem melhor, a gente tem uma pátria não feita por mãos humanas nos esperando lá na glória. Fica firme no Senhor. Tá? Você, às vezes, que decepcionou com algum irmão, que se candidatou, sei lá, olha, é olhar para Cristo. Né? O final, a nossa palavra é fica firme em Jesus. E eu queria desejar que Deus abençoe sua vida. E a gente começou orando aqui, foi fora das câmeras, né? Então vamos orar nas câmeras, fechando aqui. Prepara essa oração, Leozão, para fechar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento aqui, por esse momento, Deus, onde
estamos em comunhão, refletindo, Pai, sobre qual é o nosso papel como cristãos na sociedade, Pai maravilhoso. Que o Senhor venha, Deus, trazer esse conhecimento e levar essa mensagem, Deus, que foi transmitida aqui para outras pessoas, para que esse conhecimento seja mais acessível, se torne mais claro para todos que assistiram. Obrigado, Deus, por toda a estrutura que foi montada, por todas as pessoas que se disponibilizaram a estar aqui. E, ó Deus, prepara, Deus, os nossos corações, prepara a nossa mente, ó Deus, para que possamos fazer boas escolhas nas próximas eleições e que essa discussão, essa reflexão não se limite ao tempo das eleições, mas que isso seja contínuo em nossas vidas. Sim, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esse foi o primeiro, pessoal. Vai vir mais por aí. Deus abençoe.